Paz de Alves. Nós estamos no Ruminar, esquentando os motores. Coloca pra mim esse pratinho aqui embaixo. Amados irmãos, a exortação, ela é boa para quem é sábio. Para quem é sábio, recebe exortação e se torna mais sábio. Mas o tolo recebe exortação e fica com raiva. Assim diz a palavra. Ele fica com raiva porque acha que está sendo injustiçado. E é o contrário. Ele está sendo lapidado. Ao invés de injustiçado, ele está sendo lapidado para se tornar realmente uma pedra lapidada, né? E não uma pedra bruta. Essa Bíblia da Irmã Maria é da Irmã Maria? Hã? Cadê a Irmã Maria? Irmã Maria, é sua essa aqui? Tá bom. Que eu vou fazer a dedicatória para ela. Enquanto isso eu vou usar ela hoje. Tá? Pode usar ela. Gratidão, papai. E essa aqui é a Bíblia King James. Fazer o teste hoje? Então nós vamos testar aqui esse microfone de lapela, que é bom para colocar o irmão Natanael, né? O irmão Natanael coloca direitinho. Cadê o irmão Natanael? Ah lá, consegui, irmão. Acho que você coloca melhor, mas acho que vem dar uma olhadinha. Esse ficou bom, né? Irmão porque Natanael. senão se ficar encostando no peito, fica raspando esse barulho de raspando no peito. Vamos lá. Vamos ver aqui, o irmão Natanael. Paz de Alves. Olha aqui, irmão, você está bem colocado. Tô esperando testemunho hoje do irmão Osvaldo e da irmã Tamires. Vão fazer o testemunho, né? A irmã Flávia vai fazer o dela também. Hoje o irmão Tony, né? O irmão Tony, vocês já sabem que ele conversa pouco, né? O testemunho dele de 4 minutos e pouquinho. Então, cada irmãozinho, cada pedrinha tem sua particularidade, né? Tem sua particularidade. E a particularidade de cada irmãozinho é respeitado, né? A gente, como eu falei assim com o irmão Edgar, ó, irmão Edgar, cada um tem a liberdade perante o Espírito, todos têm liberdade, mas que não use da liberdade para a libertinagem. Não use dessa liberdade para a libertinagem, mas para glorificar Yahweh. Essa é a liberdade que nós temos, né? Gratidão. Como eu falei com os irmãos a respeito da exortação, é necessário que o corpo seja exortado. A questão é como que se recebe a exortação. Como que o irmão vai receber a exortação? Vai receber com alegria ou com pesar? Ou com tristeza? Ou com angústia, né? Mas o sábio, ele recebe com alegria, porque ele se torna mais sábio ainda. Como nós falamos ali, o irmão Bruno falou, muitas vezes a gente fica se enganando o outro, entendeu? Um irmão fica enganando o outro, e o outro fica acreditando. É igual jornalista de futebol, né? Ficava assim, nossa, é um craque, é um espetáculo, não sei o quê. Aí a pessoa relaxava, eu sou craque, eu sou... Aí logo já não estava jogando mais nada.
Por quê? Porque os jornalistas bajularam. Bajularam. Sabe o que é bajular? É ficar falando, não, você já nasceu sabendo. Ah, você é craque, você é bonito, você joga demais, não tem ninguém outro melhor que você. E a pessoa acredita. Então, no nosso meio tem a mesma coisa. O irmão fica lá, ó, guerreiro, ó, você é demais, você é fera demais, você mata escorpião, cobra, jacaré, marimbondo. Mas a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Nossa luta é contra os dominadores que estão nos lugares celestiais. Essa que é a nossa batalha. Agora, como que eu vou guerrear lá? É ajuntando o exército. Ajuntando o exército. E é difícil ajuntar o exército, porque cada um pensa de uma forma. E quando chega, existem as arestas. E a gente tem que cortar as arestas das pedrinhas, porque as pedrinhas vêm pontiagudas e dói, machuca o outro. Entendeu? Então, como que a gente pode lapidar uma pedrinha que está à distância? A distância é igual namoro. A distância é igual namoro. Fala comigo. Para você encontrar com a namorada ou namorado, você se prepara todo, né? Põe a maquiagem, a mulher, coloca lá a melhor roupa, põe perfume, tomou banho. Aí é lindo, maravilhoso quando encontra. Mas o convívio diário, que você vai encontrar a esposa sem ter escovado dente, descabelada, sem maquiagem, entendeu? Sem ter tomado banho, e assim o marido também. E aí que entra o quê? A dificuldade. Então você percebe que a igreja Filadélfia, ela é moldada no convívio entre irmãos. É o convívio entre irmãos. Ah, o irmão falou isso, eu fiquei tristinho, ô tadinho. Por quê? Olha, irmão, não leve, não deixe entrar no seu coração, porque o teu irmão te ama. Ele falou, mas não é para você tomar como mal. Entendeu? Sela o teu coração, porque dali procede as fontes da vida. Trava ele, fecha ele, né? Já pensou se eu ficasse triste pelo que eles falam de mim? Então, meu coração está selado. Eu não importo, mais cedo ou mais tarde eles vão entender. Mas não é o tempo deles ainda. Por quê? Porque o tempo é daqueles que foram escolhidos por Ial antes da fundação do mundo. Ele os predestinou para serem conforme o seu filho. Entendeu? Então, nós não vamos ficar... A nossa lida aqui entre os irmãos Filadélfia é uma lida que pode ter as suas dificuldades. Paz de alto, minha irmã. Gracinha me ajudou a fazer todo o vídeo. Ela e o irmão Natanael e a irmã Marinalva. Tomou a frente. Passei para ela e só fiquei supervisionando. Gratidão. E foi tão maravilhoso, né? Eu devo ter assistido umas 15 vezes ou mais. Toda vez que eu ouço, ainda me emociono. Assisto e me emociono. Principalmente no finalzinho ali, que fala: se fosse meu irmão amamentado aos seios da minha mãe Filadélfia, eu te beijaria, né? Sem ser desprezado. E eu te introduziria na casa da minha mãe.
Porque nós já vimos que a casa de Al é a igreja de Al vivo. Aqui embaixo é representado pela igreja, lá em cima é representado pelo templo celestial. Então, amados irmãos, quando a gente está falando a respeito dos irmãos, é para os irmãos cair na real. Eu não vou ficar bajulando ninguém, não. Muito pelo contrário. O pai recebe o filho na condição de filho, não poupa a vara. Por quê? Porque quer que ele escape dos laços da morte. Então, ficar lá bajulando, guerreiro, não sei o quê. Irmãos, guerreiro é quem está realmente guerreando aqui. Guerreiro é aquele que largou tudo lá para vir estar aqui. Isso é um guerreiro de verdade. Entendeu? Eu reforço o que o irmão Bruno falou. Cai na real. Vou ficar bajulando ninguém, não. Quem é guerreiro, apresente suas obras. Apresente suas obras. Me mostre a tua fé com obras. E isso, irmãos, é para cada um de nós. Você tem que estar comprometido na obra. Eu já pedi para os irmãos obreiros. Entra nos vídeos do YouTube, me ajude a responder os irmãos lá. Toda vez eu tenho que pegar, dar um print e mandar lá no grupo de obreiro. Por favor, manda lá, resposta. Será que só eu que vejo? Tem irmão lá com uma dúvida, falando lá, por favor, irmãos, me explique tal coisa, me pedindo, por favor. Nós temos um exército aqui, ó, de servos, que tem que voltar nos vídeos e dar o suporte. Você está recebendo a ministração, o entendimento, participando do ruminar, é para ficar assim, ó, de braço cruzado. Não, é para aproveitar esse conhecimento que você adquiriu e ajudar aqueles que estão, por favor, me esclarece, por favor, me ajude. Os irmãos que estão hoje nos grupos já não tem isso. Por quê? Porque tem acesso aos anciãos. Mas aqueles que não estão nos grupos e pedem ajuda lá no YouTube, porque estão assistindo os vídeos, mas não tem ninguém para ampará-los. É uma função dos servos. Por quê? Porque o servo está sendo capacitado para dar fruto. Você recebe chuva, você recebe nutrientes na terra. Está plantado numa terra fértil. Você tem que produzir frutos. O fruto é a sua justificação. O que justifica o membro de Filadélfia, irmã Débora? O que justifica o membro Filadélfia? As obras, é a fé com obras. A fé com obras. A fé com obras. Não é ficar só recebendo ali nutriente, ficando aquela árvore grandona, muito cheia de flor, e cheia de folha, mas na hora de dar o fruto, a folha cai, a flor cai e não produz fruto. Então, vocês estão sendo preparados já para guerrear aqui. O trabalho tem sido muito árduo para os anciãos. O
trabalho tem sido muito árduo para os anciãos. Sabe? Tem sido muito cansativo para eles. Então, é a hora de despertar. É a hora do teu despertar para falar assim, ó, eu deixei agora de ser simplesmente observador para me tornar um praticante agora de boas obras, porque a palavra fala na parábola do semeador. Finalmente, a semente caiu em solo fértil. E quando cai a semente em solo fértil, Mandriano, o que acontece? E aí, progride para quê? Qual que é o objetivo? Para futuramente ela fazer a mesma função que a árvore de onde ela saiu. Ou seja, fazer o quê? Dar fruto. Dar fruto. Finalmente a semente caiu em solo fértil. Papai explica, como papai explicou. Explicou que aqueles que recebem a boa semente com um coração nobre e generoso, através da perseverança, produz fruto. Produz 1 para 100. Produz 1 para 100. Então, como eu falei, não é para você sair aqui fora, falar, Yaucha, vem cá que eu vou te apresentar o nome, deixa aqui te dar uns panfletos. Não é para eles, é para aqueles que estão sedentos. Quando entra no canal e fala, por favor, me expliquem isso. Como o eunuco estava sedento. Como o eunuco, muito bem lembrado, como o eunuco que estava ali na carruagem, e Filipe subiu, adentrou ali a carruagem, e o Filipe foi enviado para quê? Para que o eunuco, para que Filipe foi enviado para o eunuco, irmã Lenilda? Lembra dessa passagem em Atos dos Apóstolos? Lembra? Não lembra não? Irmão Amadeu. Para interpretar a palavra e mostrar para ele. Ensinar. E a segunda coisa? Não, Amadeu. Amadeu. E a segunda coisa? Imergi-lo. Parou a carruagem, imergiu ele numa poça d'água. Então, primeiro tem que ter o esclarecimento. Esclareceu. Quando esclareceu, ele se tornou esclarecido. Por isso a palavra fala em Daniel 12: os esclarecidos entenderão. Aí ele entendeu. Quando ele entendeu, ele reconheceu que ele precisava ser purificado. E ele fala: o que me impede de ser imergido no nome de Yaucha? O que me impede? Aí o que Filipe falou, irmão Wilson? Filipe, ele fez a imersão dele. O que te impede? Você crê? Eu creio, então nada te impede. Por quê? Qual é aquilo que impede alguém ser imergido? É não crer. Ele crê, você crê? Eu creio, então nada te impede. Entenderam? A gente não põe restrição. Tem que ser casado, né? Igual aquele irmão lá que nega o partir do pão e o cálice. Não, para ser imergido tem que ser casado. Não tem que ser casado coisa nenhuma. O que te impede de partir o pão e levantar o cálice, sim. Mas ser imergido, não. Por quê?
Porque ser imergido é um dom que não é merecido, que o Mashiach conquistou para suas criaturas. Então, não se coloca objeção. Por quê? Porque se colocar objeção é mérito dele e não mérito do Mashiach. Por isso que a purificação foi conquistada por Yahusha e aberto a todos mediante a fé. Entenderam? Gratidão? Gratidão. Então, a imersão não se põe restrição. O que põe restrição é o partir do pão e o cálice. Para que você não faça corrupção para com o corpo e nem para com o sangue. Entenderam? A gente tem pegado as reuniões de domingo, entrado um pouquinho de doutrina. Como eu já falei lá, pecado contra o corpo, pecado contra a alma, pecado contra o espírito. Para vocês entenderem que o seu corpo é um ser. Ele é um ser inteiro, formado de espírito, alma e corpo. Qual espírito? No caso nosso, o espírito de Yau. Mas aqueles que estão no mundo, um espírito diferente. Espírito de quem? Irmã Rejane. Muito bem, minha irmã. É o espírito do antimachista. Por que não é o espírito de Lúcifer? Irmã Ângela. Porque Lúcifer está nas regiões celestiais, nesse momento. E ele enviou Ele enviou o filho, exatamente. Ele enviou o filho. E o filho compartilha o seu espírito para os habitantes da terra. Entenderam? Gratidão? Gratidão. Então, irmã Flávia, no ruminar, aquele momento que a nuvem aparece, é Yau visível. Eu enganei-me. Eu tinha escrito no papel Yau visível. Yau visível. Enganei-me 2 vezes, apaguei tudo, mas tornei-me a enganar novamente. Não tomei atenção. Eu não tomei atenção porque no áudio a pessoa a falar muito alto. É difícil. Não, muito rápido. E a gente troca. Eu atrapalhei-me porque eu não sei lidar. Mas você ainda. respondeu muito bem. Eu não sei lidar ainda com os telemóveis. Eu não sei lidar com a Não, tecnologia. você está cada dia melhor. E eu enganei-me. E eu não estou te bajulando, não. Viu? Não, Você está cada dia melhor. Mas eu enganei-me mesmo. Tá? Viu, meu? Eu enganei-me mesmo. Tá bom. Então, a nuvem ali, ela é visível. É não invisível, ela é visível. Hoje nós vamos adentrar isso, nós vamos fazer um invocar, mas eu quero reforçar isso. Irmãos, não vamos bajular ninguém. Não vamos criar falsa expectativa. Falar assim, não, irmão, irmão, tá tudo bem. Uma coisa é eu falar com os irmãozinhos lá da África. Outra coisa é eu falar com o irmão que está aqui do lado. Porque Yau é justo. Ele não vai colocar um fardo de uma forma injusta. Tá entendendo? Ele vai colocar um fardo que seja possível. Um fardo que seja possível cada um carregar. Aquele que quer vir após mim, negue a ti mesmo. Tome teu madeiro e siga-me. Tomar o madeiro significa negar a si próprio. Você largar lá, deixar a casa para trás. Família. Né? Não falo família, familiares, né?
Porque a nossa família é aquele que faz a vontade de Yahweh. A gente deixa para trás a parentela, conforme Abraão. Ainda quando Abraão deixou a parentela, como é que ele chamava irmão Amadeu? Qual que era o nome dele quando ele deixou a parentela? Irmã, Maria Betânia. Abrão, que significa pai de poucos. Ial o transforma em Abraão, que significa pai de multidões. Quando nós lembramos isso, a gente remete àquele também que deixou sua parentela. Deixou sua parentela celestial. Quando ele deixou sua parentela celestial, ele vem com qual nome, irmã Marinalva? Gabriel. Ô, judiação. Irmão Márcio. Quando a gente fala de Abraão, remete a um ser celestial que também deixa sua parentela para trás para obedecer à vontade de Yahweh, Micael. E depois ele volta com qual nome? Lembra? Abraão chamava Abrão e o nome foi mudado para Abraão. Abrão é pai de poucos, Abraão pai de multidões. Então, quando ele retorna para uma condição melhor. É a representação da obediência de Abrão, faz ele ir voltar para uma condição melhor. Qual condição, no caso, Micael volta? Não. Isso. Olha só, irmãos, você vê? Uma pergunta relativamente simples. Quando a gente fala Abrão, pai de poucos, quantos que eram seus filhos ali? Estava na sua casa, nasceram na sua casa. Quantos? Irmãos, vocês não estão estudando? Irmã Rejane, quantos que eram ali, que nasceram na casa de Abrão? Não. Irmã Débora. 318. Quem falou? 318. Foi com 318 que Abrão guerreou contra quantos reis? Guerreou contra 4 reis e venceu todos eles, com 318 que nasceram na sua casa. Então, é a representação de quem? Irmão Ronaldo? Micael é o pai dos 300. É pai de poucos. Aí ele sobe para uma condição de pai de multidão, pai das 12 tribos, pai dos 144 mil. E Alcha. Depois, ele ainda é elevado, recebendo a condição daquilo que é prometido, o dobro. Ele volta e recupera a sua herança. Mas Ial fica feliz com ele
e fala assim, ó, você vai agora herdar o dobro. É a condição de ser o sumo sacerdote para sempre, para sempre. Porque Iá, o que prometeu, não volta atrás. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E depois ele recebe a outra porção, a porção real. É a porção que era do irmão dele. Lembra disso? Eu tenho trazido isso para vocês. É a condição, porção dobrada. Ele é sumo sacerdote e rei. Então, quando ele vem e ele resgata 300, ele está na condição de Abrão, pai de poucos. Ele vai para a condição de pai dos 144 mil, quando ele entra no templo. Porque somente os descendentes de Arão podiam servir no templo. E a gente sabe que vai servir no templo celestial quantos? 144 mil. Depois, quando ele herda a condição real, aí ele entra carregando o nome de Iau. Aí ele é pai de todos. É difícil entender isso, né? Mas essa foi a vontade de Iau. Por quê? Porque Iau, ele queria criar uma criatura que ele poderia transferir para essa criatura tudo, toda a herança. Não é Iau invisível transferindo para Iau visível. Porque Iau visível é parte de Iau invisível. Iau invisível, a sua presença é tão poderosa, mas tão poderosa que mesmo seres celestiais não suportam a presença de Iau invisível, de tão forte que é. Entendeu? Então, ninguém pode contemplar Iau invisível. Por isso, Iau invisível, ele apresenta Iau visível, representado pela arca, para que as criaturas pudessem suportar vê-lo. Entenderam? Então, quando Iau visível, ele faz uma procura, como o irmão Bruno sempre traz, procurei. Ele procurou um que ele pudesse confiar. Por isso que é chamado um justo. Que ele pudesse colocá-lo à prova. E foi encontrado um. Né? Por quê? Porque ele não queria nunca passar na frente do seu pai. Ele queria que a honra e a glória fosse sempre do seu pai. Por quê? Porque Iau sonda o coração das pessoas. E ele procura ver se dentro dessa pessoa tem algum caminho mau. Entendeu? Ninguém pode julgar o outro, mas Iau que sonda. Então, nisso, ele escolheu uma criatura. E Lúcifer, ele falava, eu também sou uma criatura. Lúcifer falava, eu sou uma criatura. Então, eu sou perfeito. Então, eu quero ser o gestor de todas as outras criaturas. Mas esse gestor, ele, quando vê alguém que é algo que ele gostaria de ser e não é,
ele vai atrás para matar. Eu lembro, era uma brincadeira que meu avô fazia. Meu avô fazia assim, falava assim, ó, você já viu um velho mais velho que eu? Meu avô viveu até os 104 anos. Você já viu um velho mais velho que eu? Aí o outro falava assim, não. Ah, ainda bem, porque se você falasse que viu, eu ia lá matar. Era uma brincadeira que ele fazia, e é exatamente isso que o que Lúcifer, Satanás faz. Quando alguém se destaca em alguma coisa e fez pacto com ele, ele vai rapidinho lá querer matar essa pessoa. Porque ele não quer que essa pessoa se destaque. Porque é ele que quer se destacar. Tá entendendo? Então, já diferente desse filho, esse filho, ele tem prazer em fazer da honra para os seus filhos. Ele quer que os seus filhos se destaquem. Por isso que ele reparte herança. A herança que ele recebeu para ele, ele reparte com seus filhos. Mas a herança é dele. Todas as coisas. Mas ele reparte com seus filhos. Mostrando claramente que é um coração generoso. Entendeu? Aquele que recebe a boa semente num coração nobre e generoso, generoso é aquele que pode tirar dele mesmo para dar. É dele, mas ele dá. Por quê? Porque é generoso. Entenderam? E todos aqueles que são filhos têm a mesma característica de também serem generosos. São nobres. O que é um gás nobre, irmão Victor? O que é um gás nobre? Eu vou passar então pro Lucas. Pode colocar a máscarazinha, eu tô vendo que você tá alérgico, né? Como é que é, irmão Lucas? Gás nobre é um gás que não se mistura. Isso. Não se mistura. Ele é nobre. Aquilo que o irmão Bruno já trouxe, a ministração, é que se conserva. Se conserva como? Irrepreensível. É um gás nobre, se conserva irrepreensível. Entenderam? Muito bem, irmão Lucas. Então, lembra sempre disso. Você tem que pegar esses detalhes. Por quê? Porque esses detalhes são lindos e maravilhosos. Quando você pega Abrão, por que ele teve o nome mudado para Abraão? Porque tudo remete às coisas celestiais. Né? Coisas celestiais. E ainda aponta, olha, sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Mostrando quem que são as estrelas do céu. Irmão, Lindomar. Os 144 mil são as estrelas do céu. 144 mil. Mostrando claramente que é a condição de Yalcha. Que está na camisa aqui, ó. Yalcha, pai dos 144 mil, que são estrelas. Né? Yal, pai de todos. Né? Gratidão? Vamos fazer agora, nós já estamos aquecidos, né? Vamos fazer então o nosso invocar. Invocando papai. Aleluia. Adorado somente Yal. Nós vamos parar aqui nós vamos parar aqui o aquecendo os motores. Com gratidão, papai. Vamos juntos. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, e assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja.
Antes de começar aqui, irmãos, quando a gente falou da exortação que o irmão Bruno e eu reforcei, o irmão ainda nem foi imergido. Não parte o pão nem o cálice. Como que o outro pode exaltá-lo? No segundo semestre de 2020, segundo semestre de 2020, já tinha prometido que viria a Belo Horizonte, foi o primeiro a prometer que vinha para Belo Horizonte, o primeiro a prometer que vinha para Belo Horizonte. Já estamos agora em 2023. Falou várias. Nós estamos agora em 2020. Nem imergido foi no nome de Alcha, nem parte o pão, nem o carro. E o outro está exaltando, falando assim: ô guerreiro! Guerreiro do quê? É bajulação. Dá honra para aquele que não está merecendo honra nenhuma. Então nós vamos invocar. Não pensa que eu sou injusto, não, meu irmão. Eu busco ser justo em todas as minhas atitudes. Mas o que eu não posso permitir é injustiça. Isso eu não posso permitir. É um irmão que precisa ser exortado, ao invés de ser exortado, está sendo bajulado e exaltado. Por quê? Aquele que é exaltado e apresentado, seja exemplo para os outros. Mas exemplo de quê? Se nem emergir foi, não parte pão. Guerreiro é aqueles que deixaram tudo e estão aqui. Esses sim são guerreiros de verdade. Assim seja.